reclinava sua cabeça no peito do Mestre, que viu o Cristo glorificado no Monte Tabor. João recebeu aos pés da cruz a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. João, a testemunha fiel, preso na ilha de Patmos, servo e escritor, amigo do Filho de Deus, jamais negou a sua fé, morreu por ele, servindo-o até o fim. Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas em relacionamentos. Obrigado. Nós temos esse tempo agora para aquietarmos a nossa alma e o nosso coração por tudo que nós já vimos e ouvimos neste lugar e tentar compreender através da Bíblia uma palavra de Deus para o nosso coração, para o enfrentamento dessa semana que começa hoje. Eu sou muito edificado, eu cresço muito quando estudo a vida dos apóstolos que Jesus chamou para andar com Ele. Eram homens como nós, sujeitos a falhas, e nós sabemos praticamente, de grande parte, porque a Bíblia ela não esconde as falhas dos seus personagens. Quando estudei no seminário teológico, eu me detive com uma verdade muito interessante a respeito de como as pessoas contam a história. Os egípcios, eles faziam questão de matar toda e qualquer pessoa que pudesse dar uma versão diferente do faraó. Por isso que os hieróglifos, aqueles símbolos que se encontram hoje nas pirâmides, eles contam a história sobre a perspectiva do faraó. Sempre venceu, sempre era o melhor, sempre o maior. Os gregos, da mesma forma, o registro histórico deles era sempre para vantagem. Nunca era para reconhecimento de alguma falha, seja de Alexandre o Grande ou de algum filósofo ou líder. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela não maquia, a Bíblia revela o coração de Pedro, impetuoso. A Bíblia revela o coração prepotente de João, a incredulidade de Tomé. Isso é extraordinário para mim. Porque você olha a história de Sansão e se identifica porque é pessoa como você. Olha para a história de Sara e o erro que ela cometeu e se identifica. João, de igual modo, ele nos ajuda muito a compreender como somos frágeis, mas como podemos nos tornar ousados na fé. A ousadia possível de avançar como nunca se percebeu ser possível na intimidade com o Criador do Universo. Há muito que se conhecer ainda de Deus, mas boa parte do que nós poderíamos conhecer dele, ele nos permitiu ter através da Bíblia. Mas existe uma possibilidade de, no dia a dia, pela experiência com ele, aprofundarmos a relação. E eu vou falar nesta manhã sobre intimidade. E é tão interessante porque a intimidade, ela nada mais é do que a retenção ou a detenção de informações que outros não têm. Por exemplo, quantos neste lugar me conhecem? Ok? Pode ficar, por favor, levanta a mão, participa aí, vai. Isso, obrigado. Quantos sabem desses que levantaram as mãos o meu nome completo? Levanta a mão. Meu nome completo, quem sabe? Olha como já diminuiu. Ok. Quantos aqui sabem o ano que eu nasci? Desses que levantaram as mãos. Já diminuiu radicalmente. Entenderam? O que é intimidade? Quantos dessas mãos que levantaram que sabem quando eu nasci, que é 1969, o ano, gente. 69 foi o ano. O ano que o homem foi à Lua. Quem aqui não acredita que o homem foi à Lua? Uma porção de gente. Foi sim, porque foi o ano que o homem foi à Lua. Intimidade é quando você tem mais informações do que outros. Quantos neste lugar, agora André, eu queria que a sua mão se erguesse bem corajosamente. Quantos nesse lugar sabem dos meus defeitos, além da minha mãe, da André? Só uma mão, irmã. Só um braço só é suficiente, tá bom?
André sabe dos meus medos, minha mãe sabe boa parte deles também. Agora, André não tem uma capacidade, muito menos minha mãe, saber exatamente como será o meu fim. Como será a minha próxima semana? Então isso é muito lindo quando a gente aplica na relação com Jesus. Pastor, o que eu sei de Jesus já me deixa tomada por uma alegria de poder conhecê-lo. Você está dizendo que eu posso avançar como você fez agora, saber mais do que o nome, saber da vontade dele, saber o que o agrada. André sabe qual é o meu prato predileto. Vocês também sabem. Frango com macarrão. O prato predileto da Andréia eu sei também. Eu sei de alguns medos da Andréia. Ela morre de medo de lagartixa. E eu de barata. Lagartixa e barata, imagina, né, esses dois como é que é. Mas Deus a conhece por completo. Sabe do passado, do presente e do futuro. Intimidade com Cristo é o que João nos propôs em seus escritos. E que a gente vai beber dessa fonte nesta manhã. E ao final nós vamos cantar uma das canções que eu considero mais lindas, que é o pedido de que Deus nos leve além do que a gente já foi capaz de viver por Ele, com Ele, até aqui. A intimidade com Jesus revela quem nós somos. Repitam. E eu tenho uma frase que antes de levá-los para os textos que a gente vai ler de João, a gente podia também nos concentrarmos em uma reflexão. A frase é a seguinte: não há nada mais lindo e mais admirável do que os frutos da vida de intimidade que podemos alcançar na relação com Jesus. É uma alegria de satisfação e contentamento verdadeiro. Se você concorda com essa frase, apenas cele essa frase com um amém, vai. Amém. Não há nada mais lindo, não há nada mais precioso do que a intimidade com Deus. Vocês precisam ter intimidade com Ele. Vocês precisam ouvir a sua voz no dia mau. Precisam ouvir e discernir a sua orientação quando se encontrarem perdidos. Porque é isso que define a intimidade. Um número cada vez maior de informações que nós possamos ter a respeito de Deus. E não há possibilidades de conhecermos o coração do Pai sem conhecermos o coração do Filho. Foi o Filho Jesus quem disse: me conheça e você vai estar conhecendo imediatamente a Deus, o Pai. Então, quando nós conhecemos o caráter e o coração de Cristo, nós nos aproximamos daquilo que se pode saber do coração do Pai. E aí nós vamos trabalhar alguns dos benefícios que nós experimentamos da intimidade que se pode alcançar com Jesus Cristo. E nós vamos nos concentrar na primeira carta de João, está lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouco antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, para o nosso primeiro princípio. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós vimos no domingo passado que João era o filho do trovão. E quando você lê as 3 cartas de João, você tem a nítida impressão da mudança do temperamento desse apóstolo. Agora é tudo filhinhos, amemos, se você não ama, se você não perdoa, é o tempo todo João expressando a capacidade que devemos ter na transformação do temperamento de nos amarmos uns aos outros. E 1 João, capítulo 1, diz assim, versículos de 1 a 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai
e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Essa alegria que João propõe é a alegria da intimidade com o Eterno, a intimidade do toque, do olhar. Eu falava nesta manhã à classe dos nossos irmãos da terceira idade, e dizia a eles sobre o episódio em que Cristo amou de tal forma uma mulher que entrou porta dentro e interrompeu um jantar com um religioso muito importante chamado Simão, durante o ministério de Jesus. E ao perguntar sobre o impacto dessa história, alguns deles disseram: pastor, o olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus, como é cheio de compaixão. Eu disse: é isso mesmo. Nós, hoje, 2019, nós temos a possibilidade de sermos alcançados pelos olhos de Jesus. A gente não o vê fisicamente, mas a gente se sente cuidado por Ele, a gente se sente alcançado por sua graça, por seu favor, olhos de bondade, olhos compassivos, olhos que perdoam, olhos que erguem quando a gente se sente abatido, olhos que trocam a angústia no peito pela esperança inconfundível. Olhos. João está dizendo isso. E eu tenho uma santa inveja. A gente pode santificar algumas obras da carne. Eu tenho uma santa inveja de João, porque eu fico imaginando como seria acordar ao lado de Jesus. Ver Jesus espreguiçando. E perguntar: aí, mestre, como é que vai ser o nosso dia? Não sei, o Pai reservou. E aí tomar café com Jesus. Pegar o pão de queijo que ele colocou no prato dele, sabe? Brincar com Jesus. Esse pão de queijo é meu. E aí, talvez assim, colocar um pouquinho mais de açúcar no café com leite dele. Deve ter sido extraordinário, irmãos. Deve ter sido extraordinário escovar o dente ao lado de Jesus e brincar com ele. Dormir com ele. Dizer: Jesus, pode usar o meu travesseiro. João viveu isso por 3 anos. E ele vai escrever na sua primeira carta sobre a possibilidade que cada um de nós, que não andamos como João andou, de poder sentir Jesus, sentir conosco numa cirurgia delicada, senti-lo conosco no momento da demissão de um emprego, senti-lo conosco no momento do maior desprezo experimentado nas relações afetivas, senti-lo ao nosso lado, senti-lo quando a gente se quebranta por um erro cometido, senti-lo quando todos se voltam contra nós, mas sentir o seu apoio. João está dizendo que é possível ser amigo íntimo do Eterno. De todos os evangelistas, os evangelhos foram escritos por 2 apóstolos e 2 que não foram escolhidos para andar com ele por 3 anos, dentre os 12. Marcos e Lucas não fazem parte do que a gente chama de colégio apostólico. Mas Mateus e João, eles andaram com Jesus. E João, somente João, ele nos dá um lampejo do que foi uma oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 15. Então, no evangelho com o nome dele, no capítulo 15, ele escreve, discorrendo e narrando um momento vivido com Jesus. E Jesus diz assim, nesse João capítulo 15, ele diz: eu já não vou mais chamar vocês de servos. E eles devem ter espantado. Não vou chamar mais vocês de servos meus. Eu vou, a partir de agora, chamá-los de meus amigos. E aquilo deve ter parecido para João algo muito incrível. Porque 2 palavras gregas, elas estavam agora se opondo. Porque filéu é uma palavra muito forte na cultura judaica. Os homens do Oriente, eles dão as mãos enquanto amigos. Para a nossa cultura já seria muito complexo isso. Mas eu vi com os meus olhos, tanto na Índia quanto na África, homens, por causa do grau de amizade, andando de mãos dadas. E não tinha nada a ver com a opção sexual deles. Era algo cultural. E imagine que a palavra filéu
em oposição, que é amigo, em oposição à palavra doulos, que é servo, foi algo muito incrível para os apóstolos. Espera aí, o Senhor está dizendo que nós não somos mais doulos, nós somos filéu, vocês agora são meus amigos. Isso foi muito forte para eles. É como se nós aqui nesta manhã pudéssemos romper o grau de conhecimento que temos uns com os outros, de nos vermos já por anos aqui, de nos conhecermos apenas pela aparência. Irmão, olá, não sei o seu nome, mas eu sei que você é daqui, somos da mesma comunidade. E aí você ousa fazer o seguinte: irmão, já preparou o almoço hoje? A gente ainda vai comprar. Não precisa comprar não, vamos para minha casa. O irmão fala: quê? Queria te convidar hoje para sentar à mesa conosco. Já falei com meu marido, já falei com a minha esposa. Avisa a esposa, irmãos. Senão dá problema. As irmãs às vezes nem precisam avisar para ele, mas a gente precisa avisar para elas. Aí você rompeu. Foi o que Jesus fez. Olha, mas Jesus, como é que vai ser isso? A gente vai ser amigo. A gente vai poder contar um com o outro. Vocês vão poder rasgar a alma e me contar das aflições que vocês sentem dentro de cada um. Intimidade é quando nós sabemos que somos doulos. Por natureza, sou servo, mas eu conquistei, porque Ele me permitiu a amizade. Tocá-lo, senti-lo, ouvi-lo. É isso que João está dizendo nesses primeiros 4 versículos. Eu o toquei, mas vocês também podem tocá-lo. Eu o ouvi, mas vocês também podem ouvi-lo. Eu o segui durante 3 anos e o sigo até hoje, mas vocês também podem segui-lo. Essa possibilidade de uma comunhão com Jesus, extraordinária, uma comunhão com o Pai, por meio do Filho. Os versículos de 5 a 10 ainda de 1 João vão dizer o seguinte: e esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e que agora lhes transmitimos: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Não somos somente amigos íntimos do Deus eterno. Nós somos também, em segundo lugar, nós somos pecadores que vivem na luz. Somos pecadores que encontraram a luz, cegos. Tem uma canção que eu cantava quando pequeno, do cantor cristão: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, seu sangue verteu para salvar um pecador como eu. Se nós não nos descobrirmos pecadores, jamais poderemos experimentar o perdão que há nele. Por isso é que nós somos chamados na Bíblia de filhos da luz, porque nós não mais compactuamos com as trevas, nós não andamos pelas sombras, tudo em nossa vida agora é descortinado, é transparente. Por isso que todo aquele que mente, que se esconde, que vive uma vida dupla, ele não é reconhecido como alguém em paz, ele vive aflito o tempo todo, com medo de ser descoberto. Esse não é daqueles que Deus chama de seus filhos que andam na luz. Temos que rejeitar sempre a oferta de voltarmos para as trevas, uma vez que tenhamos experimentado a luz. Se eu
ouso sair do foco da luz, muito provavelmente vocês não conseguiriam ver nenhum detalhe da minha roupa, esteja ela com sujeira. Mas se eu me aproximo e me coloco debaixo da luz, vocês conseguirão ver e notar toda e qualquer dificuldade, sujeira, cabelo atrapalhado. Se bem que eu meto gel mesmo, está torto no meu cabelo. Mas é importante que você entenda o que o texto está nos referindo. Fora da luz, eu posso fazer as coisas sem ser notado, não por Ele, porque Ele nota mesmo a gente nas sombras e nos quer tirar das sombras para nos fazer viver sempre debaixo da sua luz. Na luz, nós experimentamos do seu cuidado. Na luz, nós temos caminho certo ao centro da sua vontade. Nas sombras nos perdemos. Nas sombras nos ocultamos. Por isso é que Ele nos chamou para andarmos na luz. Ele disse: se você é da luz, ande na luz, porque esse é um benefício da intimidade que Ele nos permitiu ter com Ele. Para que as trevas, se um dia eu experimentei a beleza, o poder que emana da luz de Cristo? Por isso Ele diz: as suas boas obras, praticadas à luz do dia, faz com que todos ao seu derredor, no trabalho, na empresa, na faculdade, na escola, na vizinhança, olhem para Deus. Nossas boas obras glorificam a Deus que está nos céus. Nem o pregador dessa manhã escapa dessa verdade de ser um pecador. Eu sou um pecador, salvo por Jesus, que luto para viver uma vida que honre a Deus, que agrade a Deus, uma vida que abençoe minha família, a comunidade que eu pastoreio, o Brasil em que eu moro. Isto é, ser um pecador com convicção, mas que vive na luz de Cristo. Terceiro e último lugar, e aí se prepare, porque esse benefício é extraordinário também. Capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: meus filhinhos. Lembra do filho do trovão? O filho do trovão agora encontra um adjetivo para os seguidores de Cristo, para os membros da igreja que ele pastoreia. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Nós somos amigos íntimos do Eterno, nós somos pecadores que vivem na luz, e nós somos culpados, defendidos por um advogado. As suas causas são tomadas por Jesus. Já pensou que intimidade você ter um amigo advogado? Fala sério, um bom advogado. Aí você diz assim: fique tranquilo. Aí você pega o celular, você é conhecido de alguém que está precisando agora de uma intervenção de defesa no direito. Aí você diz assim: ó, fica tranquilo, eu tenho um amigo. Aí você liga para ele e diz: fulano, será que você podia? Claro que eu posso. Fala para ele aqui, vir aqui agora que eu vou socorrer. Aí você desliga com todo orgulho, né? Você desliga assim: olha, o meu amigo vai te ajudar. Agora a Bíblia está dizendo, o apóstolo João está nos lembrando, que em Cristo ele encontrou o advogado para a sua alma. Agora vocês e eu sabemos que nós temos fontes que nos acusam. Às vezes nós erramos e ninguém percebeu, somente nós erramos. Nossa esposa não sabe que erramos, nossos filhos não viram o nosso erro, mas Deus viu, e o diabo também viu, porque o mal também existe, e o mal fica acusando a gente, culpando a gente. Foi daí que veio aquele filme, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Foi daí, é de uma verdade espiritual, que o diretor e o roteirista percebeu um filme extraordinário. E aí fica acusando a gente: olha, você está dando de bonzão, mas você está cheio de culpa, e a gente se sente culpado. E na culpa vem depressão, vem angústia. Mas imagina agora o que João está nos propondo. Ele é teu amigo, amigo íntimo, ele é o salvador da sua vida, e ele é o teu advogado. Então imagine agora nesse momento, nós estamos aqui, e aí o diabo está dizendo alguma coisa no céu do tipo: está vendo lá o Marcos Davi? O Marcos Davi não presta, mas está pregando lá. Está dando uma de bonzão.
Mas ele pecou essa semana, e com certeza eu devo ter pecado essa semana. Pecamos ao não fazer o bem, ao fazer o bem com orgulho, ao falar uma coisa que magoa. Com certeza eu pequei contra o Senhor. E é necessário que diariamente eu perceba a possibilidade de, por causa dos meus pecados, alcançar o perdão divino. Aí sabe o que acontece no céu? A Bíblia explica isso. Eu já preguei até aqui sobre isso já. Aí Jesus se levanta, só Ele se levanta. Não tem ninguém no céu senão um advogado que é Jesus. Ninguém. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, ninguém está ao lado do Pai para nos defender, só Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta: Pai, posso falar? Claro que pode, filho. Então ele está acusando o Marcos Davi, mas eu quero agora defendê-lo. Você já pensou algo assim? Isto é estrondoso. Nova palavra para os meus filhos aí. Estrondoso isso. Incrível. Isso é maravilhoso. Porque eu tenho alguém que me defenda. Não só isso, não só no reino espiritual. Gente, é importante que vocês saibam, por mais tumultuada que seja o nosso momento no Brasil, Deus está no controle. Por mais difícil que seja para nós imaginarmos que as coisas vão se acertar, não percam a esperança em Deus, não nos homens, não nos governantes. A nós cabe orar. A nós cabe pedir ao Senhor graça, misericórdia para a nossa pátria, mas não depositem a sua confiança, a sua esperança em nenhum político, em nenhum governo humano, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todo o universo, é Ele que governa. Então minha fé, minha esperança está depositada nele. É claro, eu sou cidadão brasileiro, eu sofro juntamente com aqueles que não são alcançados pela justiça que deveria emanar do governo, daqueles que colocamos lá pelo nosso voto, mas eu não me entristeço do tipo de perder a esperança, porque minha esperança não está neste mundo. Ele é o nosso advogado. Se alguém se levantar contra você, lembra sempre disso. Quando o apóstolo Paulo estava indo, ele não era convertido a Cristo ainda, ele estava indo para matar cristãos. Jesus se apresentou no meio da estrada de Damasco e disse: Paulo, por que você me persegue? E Paulo disse: eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo os cristãos. E aí ele diz: quem persegue os meus filhos, persegue a mim, advogado, que defende. Confia nele, creia nele. Se perseguem você, também persegue ele. E se Deus for por nós, completem. Quem será? Confia nesse cuidado dele. Eu quero encerrar minha palavra, depois de ter lembrado você dos benefícios da intimidade com Jesus. Talvez vocês não saibam o meu nome completo, e vai por mim, não vão ganhar muita coisa se souberem o meu nome: Marcos Davi Ferreira de Andrade. Não ganham muito, não ganharão também sabendo dos meus medos e manias ou onde eu moro, mas com Cristo nós ganhamos quando nós somos íntimos dele. Em Cristo há benefícios incalculáveis e eternos para aquele que se lança em disposição para conhecê-lo mais do que uma data no Natal. Eu sei de Jesus por causa do Natal, eu sei de Jesus é mais do que um admirado. Eu estudei os filósofos, e muitos dos filósofos admiravam Jesus. Jesus não quer ser admirado, Ele quer ser adorado, Ele quer ser amado. Jesus quer ser seguido. Mahatma Gandhi admirava as doutrinas de Jesus e aplicou em algumas delas no seu movimento para a libertação da Índia, da colônia da Grã-Bretanha. Mas ele não quer que você admire as suas doutrinas, ele quer que você obedeça, que você o siga. É muito maior, o grau de intimidade é muito maior que ele espera de cada um de nós. Queria te mostrar a foto do tabernáculo. É muito impressionante a forma como meticulosamente Deus ordenou a construção do tabernáculo. E se preparem, porque esses benefícios têm a ver com o rompimento dessa construção do passado, os benefícios que se alcança com Cristo. Então, o que era o tabernáculo? Ele era composto de 3 partes. A primeira parte é fora da construção, se chamava pátio, onde os ofertantes, os que amavam a Deus, traziam os seus sacrifícios para os sacerdotes sacrificar bem na entrada e então poderem receber o perdão de Deus. Tão logo um participante chegasse nessa área, essa primeira área aqui,
ele nunca teria o direito, se não fosse sacerdote, de entrar nesse. E nessa parte você está vendo uma divisão. Tem essa primeira, que se chama o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui você oferecia, passava às mãos do sacerdote o seu sacrifício. Aqui só o sacerdote podia entrar. E ele entrava e tinha o menorá que era as lâmpadas que não se apagavam para iluminar todo o aposento, os pães da proposição que os sacerdotes preparavam. Aqui, só o sumo sacerdote podia entrar, nem o sacerdote comum poderia. Ele entrava uma vez por ano, é o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Preste atenção agora, porque isso vai ser muito especial para você. Quem conhece a Jesus não precisa mais do pátio, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício único que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais nos preocupar com o pátio. Nós não precisamos mais dos pães da proposição, porque Ele é o pão da vida. Nós não precisamos mais do menorá, porque Ele é a luz do mundo. E nós não precisamos mais do lugar santíssimo, porque Ele é o selo da presença eterna do Pai plena. Por isso o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Aleluia! Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. E eu quero convidar vocês agora, querida Ibage, para a gente não se conter de cantar para Ele. Senhor, eu quero experimentar cada dia mais um nível de intimidade que o Senhor me propõe para o louvor da Tua glória. Vamos ficar em pé, é a última canção dessa manhã. Dê aquela canção, dê aquele sopro, o melhor que você puder para oferecer ao nosso Deus. Ele está nesse lugar e os seus olhos revelam que nada a gente pode esconder, porque nós somos filhos da luz. Lembre-se de cantar isso agora com toda a sua fé para Ele. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por ser o nosso amigo eterno. Obrigado por ser a luz do mundo e nos fazer viver diante de Ti. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que podes ver bem dentro de mim. Peça isso. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Eu sei. Diga isso com toda a sua fé. Eu sei. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Só vocês. Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Mayra, que os Teus olhos sobre mim me enchem de Tua paz. Em libras.
Isso aqui é paz. Eu nunca acerto isso aqui. Está errado? Vamos de novo. Os olhos dele nos enchem de paz. Aleluia. Que manhã preciosa nós vivemos aqui. Eu queria te pedir uma coisa. Se você ainda não comprou a mistura, você precisa abençoar nosso acampamento de juniores que preparou muitos marmitecos. É só pegar, o marmitex já está pronto. De canelone e nhoque. Espetacular. Então você vai lá e compra. E lembre que os nossos irmãos empreendedores estão lá no segundo ambiente. Lá no hall de entrada, no nosso balcão. Você pode pegar informações sobre expedição divina também. Dá a mão para o teu irmão, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa preciosa manhã. Obrigado pela nossa comunhão. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. E se há alguém aqui nesta manhã, Pai, que ainda não teve um comprometimento contigo, ó Deus, salva para a tua glória. Convença por teu Espírito dos benefícios maravilhosos de sermos teus amigos, Pai. De sermos pecadores perdoados que vivem na luz. De sermos, ó Deus, culpados, defendidos por ti nos céus. Obrigado, Cristo Jesus, por ser a razão da nossa vida, nosso exemplo de procedimento. E que o teu amor, Pai, a graça de teu Filho e o conforto do teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora para todos sempre. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tem que ir na hora do culto, não tem como. Eu falei no ensaio, né?